E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Atenção, Lei Federal 14.836 de 2024. Nova lei que altera a Lei 8.038 de 90, que regula o procedimento dos processos criminais perante os tribunais superiores, STJ e STF, e também altera o Código de Processo Penal. No que altera? Indúbio pro réu. Ué, mas isso já não era reconhecido? Pois é uma alteração que não é bem nova, mas normativamente falando é sim uma novidade no processo penal brasileiro. Vamos ver essa novidade a partir de agora. O que é o indúbio pro réu? Você vê aqui na tela a expressão latina. Diz o quê? Que no caso de dúvida, favorece o réu. Em que dúvida é essa? No caso de dúvida dos julgadores. O que é interessante pensar aqui? E veja que nesse caso não está se referindo ao tribunal no júri, por exemplo, mas sim no julgamento dos tribunais superiores. Mas mais do que isso, também no caso de habeas corpus. O indúbio pro réu é um princípio do direito processual penal que é decorrência do princípio da presunção de inocência. Isto é um princípio que, embora não estivesse e ainda não esteja expressamente dito com essa nomenclatura na Constituição Federal, por exemplo, em decorrência de aplicação de hermenêutica jurídica, ou seja, da interpretação das normas, dos princípios basilares constitucionais do processo penal, doutrinariamente já se fala há muito tempo, e é um dos fundadores, uma das bases do processo penal, a dúvida em favorecimento do réu, o indúbio pro réu. Decorrência do quê? Do princípio da presunção de inocência, que está previsto, aí sim, na Constituição Federal, no artigo 5º. E você vê aqui na tela o artigo 5º e o inciso específico. Pois bem, mas se isso já era aplicado na jurisprudência, por que razão agora estar especificado na norma? Digo-lhes que, embora pareça algo banal, não é banal. É extremamente importante. Porque muito da jurisprudência desfavorável ao réu, negativa, qual a justificativa dos julgadores? Olha, indúbio pro réu sequer tem previsão constitucional ou sequer tem previsão normativa. Agora não se discute mais a previsão normativa do indúbio pro réu. Por quê? Porque a Lei Federal 14.836, de 8 de abril de 2024, altera isso. Traz essa alteração na legislação brasileira. E especificamente altera a Lei 8.038 de 90, que regula os julgamentos, os procedimentos, como se procede perante os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, também em órgãos colegiados de outros tribunais, no caso da instância, a segunda instância. Isto é, havendo a dúvida, sempre favorecerá ao réu. Então não se aplica aqui o malfadado indúbio processo societar. Mas vejamos o que? O artigo 1º diz o quê?
que altera a 8.038 e o Código de Processo Penal, para prever nova consequência relativa ao resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados. E tão importante quanto isso é a concessão de habeas corpus de ofício. Como assim, Martinez? Concessão de habeas corpus de ofício? Sim, porque não esqueçamos que uma das atividades ou atribuições ou funções do magistrado é a aplicação da lei, é a observância da legalidade. Ora, se o magistrado verifica que há algo ilegal, se uma prisão é ilegal, se algum ato normativo, um ato judicial é ilegal em razão da legislação, da má interpretação da legislação, pode ele sim conceder habeas corpus de ofício. E é isso que essa lei traz. Vamos dividir então. Primeira parte, vamos ver a partir de agora. Bom, artigo 2º. O artigo 41A da Lei Federal 8.038 de 90 passa a vigorar com a seguinte redação. 41A. A decisão de turma no STF ou no STJ será tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Ok. Parágrafo único do 41A. Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal, em órgãos colegiados, havendo empate, vejam bem, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida de impedimento, suspeição ou de ausência, tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado. Olha que interessante isso. Vamos pegar o exemplo do STF. Suponha-se que julgamento no plenário, ou mesmo em uma das turmas. No plenário do STF nós temos os 11 ministros. Há não muito tempo, estávamos com 10 ministros. Ou 9 ministros. A totalidade é 11. Então, havendo empate, não vai favorecer o réu? Não. Diz aqui, 41A da 8.038. Mesmo com a ausência de integrantes, prevalecerá a decisão mais favorável ao acusado, ao réu. Olha que alteração legislativa. Parece simples, mas é importante e extremamente simbólico. O legislador brasileiro, nós vamos retomar esse assunto, ele faz claramente uma opção. A aplicação do princípio da presunção de inocência com uma de suas decorrências, que é, na dúvida, aplica-se a decisão mais favorável ao réu. E por quê? Porque daí tá ok, julgamento nos tribunais superiores, prerrogativa de função, foro privilegiado. Não, nem sempre. Nem sempre acontece. Pode acontecer de um caso chegar até o STF ou o STJ, em grau de um habeas corpus, que é uma ação autônoma, ou em grau de recurso especial, em grau de recurso extraordinário. Pode acontecer. Seguimos. Artigo 3º dessa 14.836. Altera o quê? O Decreto-Lei 3.689 de 41, que é o Código de Processo Penal.
Artigo 615, você vê na tela. Parágrafo 1º. Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que, nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida, de impedimento, de suspeição ou de ausência, tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado. Vejam que o artigo 2º dessa lei vai tratar do processo nos tribunais superiores. O artigo 3º, que aí altera o Código de Processo Penal, vai tratar da aplicação do indúbio pro réu em órgãos colegiados de segunda instância. E aí nós temos os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, em casos em que a matéria é de competência da União, não dos estados. Compreendem que essa alteração é de extrema relevância? Tá, mas ainda não me convenci que é de relevância, porque o indúbio pro réu já existia. Sim, claro, ele já existe. Só que normativamente falando, não havia previsão. Não havia previsão. Isso é um princípio que é intrínseco ao direito penal e processual penal, mas não havia normatização dele no direito brasileiro. Artigo 647-A, que trata de habeas corpus. Vejam, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando no curso de qualquer processo judicial verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. Vamos digerir esse artigo para que todos possamos entender. Primeiro, no âmbito de sua competência jurisdicional, não vai o juiz de primeiro grau conceder uma ordem de habeas corpus para um desembargador, nem desembargador para um ministro do STF ou do STJ, ou, isso tratando da justiça estadual, justiça comum, ou justiça federal, juiz federal para um desembargador, desembargador para um ministro. Não. No caso STJ ou SF. Não. Como também não vai ocorrer de um juiz de uma jurisdição, por exemplo, comarca de Porto Alegre, conceder uma ordem de habeas corpus com relação à comarca de Guaíba, a comarca de Tramandaí, a comarca de Uruguaiana. Compreendem? Então, no âmbito de sua competência jurisdicional e também de sua competência funcional. Então, isso é que deve ser entendido nos limites da sua jurisdição, naquilo que lhe cabe. É no âmbito da sua jurisdição. Qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício, sem provocação do advogado, da advogada, sem provocação de ninguém, e muito menos do próprio paciente, que é aquele que, ou impetrante, é aquele que impetra o habeas corpus, que obviamente é o sujeito daquela coação ilegal pretensamente ocorrida, que está ocorrendo. Olha que relevância isso
de ofício. De ofício. E individual ou coletivo. Para uma pessoa ou coletivo. Um grupo. Quando? No curso de qualquer processo judicial, verificar essa autoridade judicial violação ao ordenamento jurídico. Qualquer violação ao ordenamento jurídico. E aí, obviamente, que entram os princípios constitucionais. Ordenamento jurídico lato sensu. Alguém que sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Habeas corpus de ofício, estatuído no Código de Processo Penal. Habeas corpus de ofício. Reiterando, de ofício, HC. E veja, a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. Por que isso? Porque diz o seguinte: competência originária, em se tratando de foro por prerrogativa de função, por exemplo, isso pode acontecer num processo que já tramite perante o TJ de qualquer estado da federação, ou perante o TRF, ou perante o STJ, ou perante o STF, ou se for em caso recursal, que na verdade aqui até dá para entender, mas habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é ação autônoma originária, não é recurso. Embora aqui talvez queira dizer o seguinte: há processo. Aí verificou, mesmo sem conhecimento da ação original ou do recurso, aquela autoridade judicial que há uma violação. Bom, havendo a violação, ele de ofício, mesmo sem estar vinculado, por isso a ação ou recurso, poderá conceder a ordem de habeas corpus. Essa é uma importante página agora escrita, entre aspas, no direito penal e processual penal brasileiro. O quê? Reconhecimento, normatização do indúbio pro réu e concessão de ordem de habeas corpus de ofício, seja em ação autônoma ou recursal. Autônoma, no caso, em grau, como se fosse originário, ou recursal, mas aqui que a gente quer dizer, então, ação autônoma. É nesse ponto. Então, extrema relevância. Indúbio pro réu e concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Por magistrado, por desembargador, por ministro do STJ ou STF. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal. A participação de vocês é de extrema relevância para que nós possamos continuar esse projeto. Também nos sigam lá no @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. E também se inscrevam nos nossos canais, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.